Olá, chegamos no nosso capítulo 27 do livro de Provérbios. Vamos ler comigo? Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você e não a sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca o refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Seol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato, como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. O capítulo 27 de Provérbios é um capítulo que fala sobre relacionamentos. Enquanto o capítulo 26 focou em como evitar o tolo e o preguiçoso, o capítulo 27 ele foca na construção do caráter e na qualidade da amizade e dos relacionamentos. Logo no início do capítulo, Salomão já vem com uma cajadada falando sobre o amanhã e a humildade. Ele começa o capítulo com um choque de realidade sobre o controle que nós temos da vida. E ele diz assim: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que ele trará. Aqui nós aprendemos que se você tem algo importante para fazer, faça hoje, porque o amanhã é uma incerteza. Logo no versículo 2, Salomão diz: deixe que os outros te elogiem e que não seja a sua própria boca. Aqui nós aprendemos algo com Salomão: cuidado com o marketing pessoal. Não fique se elogiando, deixe que os resultados falem por você. Nos versículos 5, 6, 9 e 17, Salomão fala sobre como é uma amizade verdadeira. O versículo 5 diz assim: melhor é a repreensão aberta do que o amor oculto. E o versículo 6 diz: o amigo verdadeiro é aquele que tem coragem de te ferir com a verdade para te curar. Nós aprendemos aqui com Salomão que nós precisamos ser o amigo que confronta, porque ficar calado não é amor, é omissão. Então fale sempre a verdade. Salomão também nos ensina que nós precisamos aceitar as feridas feitas por amor,
porque uma repreensão feita por um amigo que aponta o nosso erro para o nosso bem não é para nos matar, mas é para nos curar. E no versículo 9 diz assim: o beijo do inimigo é lisonja falsa, mas o conselho do amigo é perfume e incenso. E no versículo 17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, amigos inteligentes e íntegros nos tornam melhores. Escolha pessoas que te desafiem a ser melhor. No versículo 15, Salomão afirma que a goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Muitos problemas conjugais surgem devido ao temperamento difícil de um dos cônjuges, ou até mesmo de ambos, dos dois. Nós precisamos entender que todo casamento tem seus problemas. Nenhum casal é perfeito, nenhum casamento é perfeito, mas todos nós, casados, enfrentamos problemas no casamento. São duas pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com criação diferente e que se juntam num casamento. Eles vão enfrentar problemas. Isso é fato. E depois que esse casal se junta, essas diferenças elas vão aparecer. E elas vão ficar grandes. São diferença de gostos, diferença do modo de pensar. São tantas coisas, porque o casal não é formado por dois robôs programados, mas são duas pessoas com sentimentos e emoções. Então, se você casou há pouco tempo, ou se você ainda está se ajustando, tenha calma, porque no começo os ajustes são necessários no casamento. Os versículos 14 e 21 falam sobre reputação e crítica. Ele alerta como nós devemos lidar com a opinião pública. E no versículo 21 diz: o louvor testa o homem, assim como o crisol testa a prata. No versículo 14 diz: elogios exagerados em horários inapropriados soam como maldição. Nós aprendemos com Salomão que o elogio ele vai revelar o que está no nosso coração. Então, cuidado com os elogios. Nos versículos 23 e 27, Salomão vai falar sobre o cuidado com o que é seu. E ele vai terminar o capítulo 27 com um conselho sobre a nossa vida financeira e trabalho, usando a metáfora das ovelhas e do gado. No versículo 23, Salomão diz assim: procure saber o estado das suas ovelhas. Salomão está dizendo aqui que a riqueza, ela não dura para sempre e ela precisa de manutenção. Você sabe para onde está indo o seu dinheiro? Saber o estado das suas ovelhas hoje significa ter uma planilha de controle de gastos. É você estar de olho no que você está gastando. Então, eu quero terminar o capítulo 27 fazendo algumas perguntas para você sobre planejamento. Você está agindo como se fosse o dono do amanhã ou está focando no que você pode fazer hoje? A respeito do círculo social, seus amigos estão te afiando ou estão apenas estagnados junto com você? A respeito do caráter, como você reagiu diante do último elogio que recebeu? E sobre as finanças, você domina as suas contas ou você é dominado por elas por falta de atenção? Então, queridos, aqui eu quero terminar, finalizar o capítulo 27, declarando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família e te dê sabedoria. Amém?